Olá, catequista e liderança. Nós chegamos na etapa 198 da Escola Catequética de Multiplicadores, promovida pela Coordenação de Animação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. O tema do mês de abril, também do mês de maio, foi o tema da mistagogia, porque em abril e em partes do mês de maio, nós celebramos em 2024 o tempo pascal nestes 2 meses. Desde o dia 31 de março, um domingo, tempo pascal que nos conduziu até Pentecostes, solenidade dos dons do Espírito Santo para a Igreja. Conosco está o Padre Erickson, que tem nos acompanhado neste período de formação, de aprofundamento, a quem nós agradecemos. Padre Erickson, boas-vindas, muito obrigado novamente por estar conosco. E nós já perguntamos para você em relação à mistagogia, das perguntas que vieram nas outras etapas, catequistas participaram conosco. Em relação à mistagogia, como é que a mistagogia, ou por meio da mistagogia, por meio dos encontros mistagógicos, estes realizados após o sacramento, especialmente, como é que a mistagogia nos ajuda no estreitamento dos vínculos, em fortalecer os vínculos da pessoa do catequista com os seus catequizandos? Olá, queridos catequistas, lideranças da Arquidiocese de Florianópolis. É uma alegria novamente estar com vocês. Hoje, nosso último encontro. Agradeço a oportunidade, e a atenção que vocês me dispensaram neste tempo. Ariel, quando nós falamos de mistagogia, a gente fala de condução ao mistério. Então, eu penso que a relação do catequista com o catequizando se dá aí. Porque o catequista ele não pode enxergar no catequizando uma tábua rasa. Ele não pode enxergar um destinatário, mas ele deve enxergar um interlocutor. É alguém que, como eu, quer encontrar o Senhor. É alguém que, como eu, quer ir para o céu. Então, é nesse sentido que a relação ela se dá. Nós estamos indo em direção a Jesus, mas Jesus não é tão somente a meta da nossa vida. Ele é o caminho, ele percorre comigo. Ele é o ressuscitado que aparece a mim e como os discípulos de Emaús, Um a gente sabe o nome, o outro nós não sabemos. Um é Cleofas, que responde todas as perguntas do Senhor, e um parece mais quieto e calmo. Eu enxergo a mistagogia nesse sentido, porque o Evangelho de Emaús, ele encerra dizendo, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho. Então, embora um seja mais quieto pelo caminho, embora um só escute mais do que fala, os dois chegaram e testemunharam que o ressuscitado ali está. Então, o catequista, ele precisa ter essa consciência, Eu não posso ficar na situação de que aqui eu mando, aqui você só aprende, aqui só eu tenho uma experiência de Deus, Deus falou só comigo e eu estou te anunciando. Não, o Senhor nos precedeu na missão. Se a pessoa está à minha frente, é porque antes ela foi tocada pelo Espírito Santo. Ela é a imagem e semelhança de Deus. E se já é batizada, ela é corpo místico do Senhor. Então, embora agora este membro do corpo de Cristo não esteja tão ativo, não esteja desempenhando bem a sua função, a sua missão, a minha missão como catequista é auxiliar para que ele entenda qual que é a missão da igreja no mundo e para que ele bem a desempenhe. Então, esta relação catequista e catequizando se fortalece quando eu entendo a mistagogia, o meu papel de condutor ao mistério, mas quando eu lembro que quem nos conduz e conduz toda a igreja ao mistério, o grande mistagogo é o Espírito Santo. E se a gente pudesse aumentar esta relação, eu queria dizer assim, da mesma forma que a mistagogia ela gera este nosso vínculo catequista com catequizando, e porque a graça do batismo atua e vai gerando essa confiança, essa troca de experiências, como você disse,
Como que a mistagogia, ou como que uma postura mistagógica, ela pode também favorecer e estreitar o laço entre nós catequistas? Por exemplo, eu com o meu grupo de catequistas, eu, Ariel, catequista com adultos, aí tem um outro colega, uma outra colega catequistas com crianças, adolescentes, enfim. Por um viés da mistagogia, ou com tudo que a mistagogia tem para nos ensinar, como é que a mistagogia me ajuda a estreitar os laços com os meus colegas catequistas? Olha, Ariel, essa pergunta é muito pertinente para o tempo que a gente vive, né? Nós vivemos hoje uma égide do individualismo, do eu sei fazer e você não sabe, e me chama muita atenção que Jesus, muitos dos apóstolos foram chamados em dupla, né? Essa questão de não ser sozinho, eu creio porque a igreja crê. Então, esse testemunho também tenho que dar na minha catequese. Eu sou um chamado do Senhor, o Senhor me chamou, mas não me chamou sozinho. Não me chamou porque eu sou um alecrim dourado, não me chamou por isso. Mas ele me chamou, e ele chama aqueles que não são tão certos para confundir os que se acham certos, e ele chama e chama a todos, né? Quando a gente entende que a missão da igreja, ela é de fato ser igreja, ser um com os irmãos, que cada um no corpo de Cristo é um membro, quando a gente entende isso, a nossa relação ela muda. Então, nos grupos de catequese, nós somos chamados a perceber isso. Eu usei a comparação com os discípulos de Emaús, e agora eu gostaria até de retomá-la, né? Nesse sentido, o ressuscitado encontra com duas pessoas, mas se encontra para que eu o possa anunciar para os demais. Então, no meu grupo de catequistas, no meu grupo de catequese, tem essa consciência. Essa minha relação com meu irmão, ela se dá nos meus gestos, nas minhas palavras. Não ser só o catequista bonzinho para a turma. Querer viver essa comunhão no grupo de catequese é muito importante. Senão a turma da Dona Maria só tem dinâmicas, a turma da Dona Josefa não tem dinâmicas. O catequizando gostou mais da turma da Dona Maria. Mas, poxa vida, vamos tentar ter uma unidade aqui na nossa paróquia, vamos tentar ter uma unidade na nossa formação. Claro, cada um com um dom, mas que a gente tenha um corpo, que a gente transmita aquilo que é necessário para todo o nosso grupo. Que eu não queira fazer discípulos meus, do meu jeito, que eu não queira atrair as pessoas para mim, mas atrair para Jesus. E aí sim, as dinâmicas, as vivências, os encontros catequéticos, aí eles têm. Mas quando eu penso junto, né, quando eu consigo entrar nesse consenso, para usar uma palavra que é a essência da igreja, que o Papa tem retomado com tanto afinco, a questão da sinodalidade, é caminhar juntos. Então, essa relação catequista, ela tem que dar nesse caminhar juntos, senão a nossa catequese, ela vai falar bonito, vai anunciar Jesus, mas os nossos gestos, eles não vão condizer com aquilo que a gente está anunciando. E ampliando essa relação, né, a gente está vindo da solenidade de Pentecostes, e em seguida a gente tem aí festa da Santíssima Trindade e, né, um dogma tão crucial, para dizer assim, né, base da nossa fé. Então, se a gente pudesse, depois da mistagogia, catequista catequizando, mistagogia, catequista e catequistas, existe a gente pode perguntar para a mistagogia como ela nos ajuda, eu, discípulo da igreja, na igreja, em relação com a sociedade, alguma coisa do que nós vamos celebrar daqui a pouco na liturgia, ou de como eu vivo no dia a dia, mercado, academia, padaria, escola, universidade, como é que a mistagogia me ajuda neste dia a dia? Ariel, essa grande condução ao mistério, né? Deus, quando eu permito que Deus haja em mim, eu não consigo, na minha pequenez, né, abarcar tudo que Deus é. Então, sempre que eu me relaciono com Deus, Deus transborda.
E esse transbordar de Deus em mim é esse levar Deus para as pessoas. Então, eu indo à academia, eu sendo aquele que cumprimenta os irmãos, que cumprimenta as pessoas, eu no meu trabalho sendo aquele que cumprimenta, que vive o cristianismo, não só com o meu gueto, não só com meus irmãos de igreja. Quando eu consigo viver isso, eu vou, de fato, como nos lembra e pediu o Papa Bento, e como pede o Papa Francisco, eu vou anunciar, não para o proselitismo, olha, o catolicismo ou o cristianismo é aquele que vai te levar à salvação. Não, isso é bem verdade, mas não é só assim que eu anuncio por atração. Todos querem entender por que eu sou diferente, e eu sou diferente porque eu encontrei esse Senhor que transborda, que me leva a ter uma vida bonita, a ser uma pessoa feliz, a ser uma pessoa íntegra e integrada, né? Quando eu tenho essa consciência de que eu tenho que estar bem fisicamente, espiritualmente, psiquicamente, quando eu vivo esse todo, é sinal de que eu encontrei o Senhor e Ele mudou a minha vida. Não é a mesma coisa ter encontrado o Senhor ou não ter encontrado. Então, o que é que a minha vida vai mostrar? Eu costumo brincar com os catequistas aqui que quando a gente come açúcar demais, de alguma forma meu corpo vai mostrar, meus exames vão mostrar isso. Gordura demais, meus exames vão mostrar isso, meu corpo vai mostrar isso, vou engordar um pouquinho. Quando eu bebo demais, a mesma coisa. Mas como é que o meu corpo tem mostrado que eu tenho comungado semanalmente, ou alguns até diariamente? Como é que a minha vida tem mostrado que eu tenho comungado da palavra diariamente, fazendo Lexio Divina? Como é que eu tenho mostrado meu corpo, a minha vida tem mostrado que eu sou, de fato, um filho amado de Deus que conversa com Ele de manhã, antes das refeições ou à noite? Como é que a minha vida tem mostrado essa comunhão que eu tenho? Então, por vezes não é assim. A gente olha alguns irmãos e até olhando às vezes a mim e a outros, a gente fica se perguntando, mas o que difere? É a roupa que eu estou usando, né? Eu sou um cristão pela minha roupa? Não, acho que a carta de Agiogineto, ela dizia, o que difere os cristãos? É o amor que eles têm. Então nós somos reconhecidos discípulos de Jesus pelo amor que nós temos uns aos outros, amando o mundo como Cristo amou, né? Olhar o mundo e ter compaixão, sofrer com, né? Olhar o mundo e ter essa capacidade de viver as alegrias, as tristezas, as esperanças dos homens de hoje são as nossas alegrias, tristezas e esperanças. Toda a nossa solidariedade ao que recentemente aconteceu com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, nossa ajuda pela oração e também financeira, se pudermos, aos nossos irmãos, porque são também as nossas alegrias, esperanças, tristezas. Rezar nesse sentido. Isso é viver a mistagogia. E dessa escola mistagógica, eu diria assim, nós percorremos abril, maio, a gente vê como não é possível esgotar o assunto, né? Quantas janelas ficaram abertas, quantas ideias levantaram nessa caminhada, porque é uma novidade muito grande para nós, que fomos, vamos dizer assim, formados ou fomos catequizados ainda num modelo que essa palavra ou esse jeito de encarar a igreja não era tão comum, né? E digo isso para a gente agradecer todo o seu empenho, padre, de estudo, de colaboração, de dedicar esse tempo à Arquidiocese de Florianópolis. Nós agradecemos em nome da irmã Marlene, que é coordenadora aqui na Arquidiocese, e dizer que todos nós, catequistas, lideranças, né, temos sim muito a aprender, mas as suas dicas, aquilo que você deixou para nós aqui, será com carinho revisado, reestudado, para a gente se aprofundar nisso, tanto quanto o Espírito também nos conduzir e nos animar. A gente pede uma última mensagem sua, um último recado para catequistas e lideranças que estão conosco neste tempo aqui de aprofundamento. Eu iniciei dizendo e agradecendo, né,
todo o carinho do convite da irmã Marlene, o seu, da Tayana. Esses encontros, para mim, me serviram bastante para que eu recordasse alguns temas, para que eu aprofundasse em outros, as perguntas sempre muito pertinentes, essa ligação que vocês me conduziram ou me provocaram a fazer, me ajudou muito. Então eu queria agradecer os catequistas, tanto de Florianópolis quanto de outros lugares, né? Eu sei que o ECAM chegou a tantos lugares que eu nem imaginava. Então eu quero agradecer vocês, quero pedir orações pelo meu ministério, pela diocese, a fim de que a gente continue, né, estudando. Eu costumo dizer para os catequistas aqui, quem não se forma, deforma a fé do catequizando. Quando a gente fala coisa da nossa cabeça, a gente acaba deformando também a fé do outro. Se eu não tenho essa relação, essa experiência com Jesus, eu não vou conseguir transmitir. E eu vou acabar prejudicando os demais irmãos, porque vão chegar aos sacramentos sem ter essa experiência. Se eu não tenho, eu não consigo levar a pessoa a ter. Então, vamos ter uma multidão de gente que recebeu o batismo, que recebeu a Eucaristia, que recebeu a Crisma, mas que de fato não estão iniciados, não estão vivendo a vida de Jesus. Por outro lado, quem se forma, transforma a vida do catequizando, transforma a sua própria vida, faz o catequizando entender que ele é um caminhante com você, são dois buscadores de Deus que estamos trilhando a mesma vida, estamos vivendo a mesma verdade e estamos no mesmo caminho que é Jesus. Então, muito, muito obrigado a todos, meu abraço, a certeza das minhas orações, da minha bênção, e que vocês também possam rezar por mim. Alegria estar com vocês. Agradecemos mais uma vez, Padre Erickson, e quem nos acompanha, você, catequista e liderança, convidamos que permaneçamos aqui unidos, agora em oração, com a leitura orante da Palavra de Deus. Catequista e liderança, chegamos no momento da nossa leitura orante. Para isso, prepare o ambiente para a oração, com Bíblia, vela acesa, crucifixo e uma vela pequena para a oração pessoal. O texto bíblico de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 11b. Leia o texto bíblico com bastante atenção. Identifique os personagens citados no texto e, com a ajuda do texto, responda: qual o dia mencionado no versículo 1? Quantas foram as pessoas repletas pelo Espírito? E o que afirma o versículo 11? Neste cartão, convido você a dialogar com a palavra e, após fazer a leitura, responda, com a força do Espírito Santo, qual realidade de dor e sofrimento você vai transformar. E agora, para finalizarmos a nossa etapa 198, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Até a próxima semana.